Olha, descobri mais uma agora. Hein? Descobri mais uma. O alongamento curvando a coluna, então ele não é adequado, porque ele recomendável. aumenta a pressão no disco também. Então você tem como fazer alongamentos para todos os músculos da pelve, da perna, do tronco, sem levar esse tipo de sobrecarga. Então já existem hoje trabalhos dentro desse campo, onde você consegue trabalhar com os pacientes com dor, sem dar a ele nenhum tipo de risco, né, durante os exercícios. Porque, inclusive, nós pegamos vários pacientes que já fazem trabalhos de reabilitação e que pioram a dor durante os exercícios. Depois que ele acaba o exercício, a dor fica pior. Né? Por quê? Porque o modelo de trabalho que foi colocado é um modelo que não está adequado para o quadro desse paciente. Por exemplo, o paciente com uma dor na coluna é muito importante, fazer esse tipo de movimento todo dia, ele não está melhorando o quadro dele. Certo. Bom, teria mais alguma outra foto ali ou não? Olha, eu acho que uma coisa importante que a gente pode estar discutindo agora, se você me permitir, é falar um pouquinho sobre a questão do sentar. Claro, né? claro, é importante. Porque nós sentamos grande parte do tempo, né? Um terço do dia, pelo menos, nós estamos sentados. Exato. Né? E a gente acredita que o sentar também é um dos fatores de piora do quadro de dor, né? Principalmente em região de coluna. Tá? A gente poderia discutir um pouquinho... Nós vamos convocar aqui o galã aqui da TV. Então, olha, eu vou falar um pouquinho sobre a cadeira, Rafael. O operador, nosso engenheiro de som. Eu vou falar um pouquinho sobre a cadeira. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte, a cadeira, particularmente, vai nos ajudar muito a fazer com que o corpo se posicione bem. Né? Eu falei do colchão agora há pouco, que quando nós temos um colchão inadequado, o corpo não consegue se posicionar bem. Né? A cadeira é um pouco parecido com isso. Se eu tenho uma cadeira inadequada, a tendência do meu corpo não é ficar bem posicionado. Bom, aqui nós temos uma cadeira que ela é uma cadeira chamada cadeira ergonômica. Ela nos dá alguns ajustes, e isso é importante para que a gente possa ficar sentado grande parte do tempo sem se machucar. Né? Então, o que essa cadeira tem de bom? Ela tem uma regulagem aqui para braço, que é uma coisa importante. Ela tem uma regulagem para altura, porque tem pessoas com 1,50m, 1,80m, isso é importante. E tem uma regulagem também para a altura do encosto. Tá? Um outro detalhe importante que ela tem uma curva aqui na região lombar, ela tem um ajuste aqui para que a gente possa posicionar bem a região lombar. Então, olha só, se eu estiver sentado aqui, né? Se eu sentei aqui nessa cadeira, eu vou ter um apoio de braço para eu poder mexer no meu computador aqui, no meu mouse, no meu teclado, em que eu não tenha que trabalhar com os músculos aqui da região cervical, região do trapézio. Porque as pessoas que ficam muito tempo no computador, por exemplo, sem esses apoios, a tendência é aumentar muito a tensão nessa região. Então, com esses apoios aqui, eu descanso os meus braços enquanto eu vou trabalhando aqui. Né? E a minha coluna está bem posicionada aqui. Ó. Se a gente olhar bem de lado aqui, a minha coluna lombar, ela está bem apoiada lá, não estou assim, ó. Está sentado para frente. Doutor Marcel, né? o Thalio Rafael, que está Vamos lá. como... Chega, meu amigo. Cobaia aí ou não? É o voluntário, né? Olha só, eu só vou mostrar agora isso aqui para depois eu fazer no Rafael. Ó. Nós precisamos sentar sobre esses dois ossos aqui. Ó, tá? Esses dois ossos são os ossos que nós temos que apoiar o peso de todo o tronco sobre ele durante o tempo que nós ficarmos sentados. Tudo bem? O nome desses ossos aqui... isquios. Algumas pessoas que já trataram coluna sabem disso, já ouviram falar nisso. O nome dos ossos são isquios, são ossos importantes para que a gente possa fazer o apoio. Bom, falar sobre isso é muito interessante, mas achar esses ossos muitas vezes parece muito complicado. Na verdade não é. Esses ossos estão bem próximos da região anal. É um osso importantíssimo da gente poder fazer apoio, porque ele alivia toda a carga que vem sobre a coluna quando nós estamos sentados. Tá? Então, na posição que o Rafael está sentado agora, por exemplo, você ficar de lado lá, Rafael. O Rafael está como? Ó, a pelve do Rafael está um pouco para frente. Ela está posicionada um pouco para frente. Então o Rafael está sentado aonde? Ele está sentado aqui atrás, ó, sentado na região do cóccix, né, e não na região frontal, que é a região dos isquios. Tá? Aí eu vou fazer um pequeno ajuste aqui para o Rafael sentar melhor. Então ele está sentado de maneira errada. Errada. E se ele cruzar a perna, por exemplo, cruza a perna se você cruza durante o dia, isso. Esse cruzamento de perna é péssimo para a coluna também. Por quê? Porque nessa hora eu inclino a coluna para um lado. Então eu fico depositando o peso todo do tronco numa parte só do disco da coluna. Entendeu? Durante o tempo todo que eu ficar nessa posição. E isso também vai fragilizando a coluna. Tá? Então o cruzamento de perna, mulheres, né, que adoram cruzar a perna o dia inteiro, né, isso é péssimo para a coluna também. Tá? Uma pergunta, porque a televisão é voltada para o público que frequenta, tem muita gente, o católico, evangélico, protestante, que vai à igreja.
Então, às vezes, está sentado lá e tem uma necessidade de cruzar aqui, que funciona como uma espécie de descanso da perna, doutor. Isso aqui não é bom? Isso passa a ser necessário quando você está mal posicionado. Se você está mal posicionado, a tendência é você começar toda hora a querer sair da posição. É que nem aquele colchão que eu te falei duro. Você deita, deu 10 minutos e precisa mudar. Por quê? Porque é desconfortável. Se você está numa posição ideal, a tendência é você ficar ali, o corpo não pede para você sair dali. Dá para você ficar muito tempo nessa posição sem ter que mudar de posição. Sentou errado, o corpo começa a detectar isso e começa a pedir para que você faça variações. Aí as variações são imensas. A gente vai para frente, a gente cruza a perna para um lado, cruza a perna para o outro e nunca acha uma posição confortável. Então o senhor vai mostrar agora a maneira correta de sentar-se. Então aqui no caso dele, ó, eu vou ensiná-lo a como achar esse osso. Então, quer ver? Ó, eu vou levantar esse lado dele aqui. Aqui está o osso, aqui embaixo, e eu vou puxar esse osso para trás. Ó.